galera, sejam bem-vindos à nossa live Como produzir conteúdo atrativo de yoga. Eu quero dar as boas-vindas aí para todos vocês que estão chegando hoje. A gente vai conversar com o Ulisses Abílio, meu querido ex-aluno aí que eu já conheço já há bastante tempo. Ele está chegando e ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Ele que é jornalista, além de professor de yoga, produz conteúdo também vocês aí, né, inspirar vocês que estão dentro desse nicho do yoga e que estão querendo começar a se adentrar nesse universo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você? Que massa, eu tô nervoso. Tô nervoso. Eu já fiz milhões de lives, mas aí é assim, fazer live com o Renato, eu tô assim. Bem capaz, né? Fala sério. Você é ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite. Compartilhei ontem que eu achei muito curioso. Hoje em dia, além de estudar, né, trabalhar direitinho, a gente tem que ser um pouco ator, cantor, expor a nossa vida pessoal. É um pouco disso. É meme, mas é um pouquinho disso. Não, meu sonho é ser só professor. É o meu sonho. Só... Mas não é assim que funciona hoje em dia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A galera que está chegando, sejam muito bem-vindas. Ju, Mica, Vívia, Sônia. Vão batendo no coraçãozinho aí, que ajuda muita gente a entregar a live. Cliquem na flechinha, vão compartilhando com mais pessoas também que podem se interessar, né, por esse assunto, que eu acho que é um assunto bem importante. E hoje a gente vai tentar trazer aqui algumas dicas para vocês que estão buscando adentrar nesse universo, ou que já estão nesse universo, que já estão lidando com as dificuldades. Então, fiquem muito à vontade aí para colocar os comentários, né? Para quem chegou ali do perfil do Ulisses, eu sou a Renata Freisleben, eu sou professora de yoga desde 2015, produzo conteúdo também já há alguns anos. O Ulisses já fez um curso meu online, né? Que foi a especialização mecânica do yoga. E eu trabalho com produção de conteúdo hoje em dia muito mais pela internet até do que na sala de yoga, e especialmente com o nicho de professores de yoga, né? Esse universo aí, ele meio que foi surgindo para mim, mas eu estava conversando com o Ulisses, né? Como foi acontecendo meio que naturalmente, se adentrando nesse mundo, de que a gente vai realmente se firmando dentro daquilo que é a nossa proposta, que é a nossa especialidade, seja yoga, seja o que for, né? Eu falo bastante aqui no meu perfil sobre biomecânica, sobre respiração. A gente vai produzindo conteúdo, a gente vai ao mesmo tempo que você faz, você reforça tudo isso. Eu acho que também, né? Você vai reforçando, você vai aprendendo mais e você vai passando para as pessoas, você vai passando uma imagem também de autoridade no assunto, no tema, né? E que eu acho que é um processo assim que vai acontecendo naturalmente, mas que ele é muito benéfico para esse nosso lado profissional, porque aí as pessoas que nos seguem, de repente, elas confiam na gente, elas se tornam nossos clientes. Uma vez que a gente faça um bom trabalho, elas voltam, elas fidelizam, elas continuam sendo nossos clientes. Então é algo que assim é muito interessante para hoje em dia quase todo profissional acaba sendo muito interessante, e no yoga não deixa de ser assim, né? A gente tem muita gente brilhante e hoje a gente quer trazer um pouquinho dessa conversa aí para que professores que talvez estejam fazendo trabalho muito bem, estejam estudando muito, estejam tudo, mas talvez ainda não se adentraram nessa parte, né? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Alice, sobre a tua jornada nesse meio todo, como que você chegou aqui, né? E acabou nessa também. Eu sou, além de professor de yoga, como eu já falei, eu faço 1.500 coisas, né? Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Dá pra Para mim tá travando um pouquinho o teu áudio. Eu comecei a trabalhar como jornalista, então eu tenho essa experiência do jornalismo, eu tenho essa experiência do social media, né, que trabalhei com redes sociais, fazendo redes sociais para pessoas, para empresas, para grandes marcas. E aí agora eu cheguei no jornalismo, cheguei no yoga com toda essa bagagem, né? Então eu acabei me destacando muito rapidamente. Eu já dava aula, mas eu estou exclusivamente
ganhando a vida como professor de yoga, fez 1 ano e 2 meses agora. Inclusive, a especialização que eu fiz contigo foi assim um divisor de águas, sabe? Eu tive certeza que eu poderia dar aula quando eu fiz a especialização. Então, foi muito importante esse projeto. E aí você falou, é meu ex-aluno. Eu acho que eu sou aluno para sempre agora. Porque depois dessa vem outro, vem outro. Obrigada, meu bem. Mas então, até aproveito para convidar o pessoal que está participando da live, que semana que vem a gente vai ter um workshop gratuito sobre biomecânica aplicada ao yoga. São 3 dias de workshop. Você pode se inscrever lá pela minha bio se ainda não estiver inscrito. Então, aproveito para reforçar o convite. Mas eu achei muito legal que você falou, né, que você se destacou rapidamente, né? E que você já está há 1 ano e pouco vivendo yoga, porque assim, eu também, tenho uma jornada que eu já percebi que é comum entre nós da yoga, da gente ter muitas vezes mais de uma profissão ali, né, junto do yoga, e levar isso por muito tempo. E uma das razões pode também, né, tá ligada a essa questão, que muitas vezes nós somos muito bons. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de yoga, uma das minhas primeiras alunas falou assim: Rê, o que você fazia antes de fazer isso aqui? Porque você é maravilhosa nisso, tipo assim, o que você estava fazendo da tua vida, né? Só que eu demorei muitos anos para migrar totalmente, 100% para essa profissão, né? Então eu sinto que você saber vender o teu peixe não é só, né? Além de você saber fazer o trabalho, você saber vender isso é um fator que pesa muito nessa questão aí, para a pessoa que quer conseguir viver de yoga e muitas vezes ela não vê isso ainda na vida dela acontecendo, né? Perfeito, perfeito. É isso. Aqui tá travando um pouquinho para mim, então eu acho que talvez trave aí para você. Mas você vai me falando, tá? Se estiver travando demais. Vocês também podem me avisar, tá? Aqui tá tudo ok, tô entendendo bem. Que bom. É isso. Eu sinto que eu vejo pessoas aqui da cidade, de Petrolina, que trabalham com yoga há muito tempo, né? Só que não conseguem divulgar o trabalho que tem, porque não tem realmente um contato. Talvez nunca teve um curso ou algo assim de redes sociais. E são pessoas que não têm esse costume de aparecer nas redes sociais. Então, acabam que não conseguem captar tantos alunos, acabam que não conseguem divulgar o trabalho e não conseguem criar uma autoridade enquanto professor de yoga. Hoje em dia, eu sou reconhecido na rua, eu acho isso engraçadíssimo, sabe? Eu tô andando na rua e você é o menino que é professor de yoga, né? Ai, Aí que eu legal tudo. vergonha, porque eu sou tímido, mas sim, sou eu. Então, assim, existem muitos professores de yoga aqui, mas que acabam não chegando para o grande público, porque não sabem impulsionar, não sabem qual tipo de conteúdo criar, que é isso que a gente veio falar hoje, né? Isso. E eu sinto que não só professores de yoga, mas terapeutas no geral, né? Pessoas do cuidado, sofrem de às vezes não saber como usar essa ferramenta que é tão fria para trazer algo que precisa ser humanizado. Porque a nossa rede social, enquanto professor de yoga, enquanto terapeuta, não pode ser uma rede social fria, não pode ser distante. Tem que gerar esse conforto quem está acessando o nosso perfil. A pessoa tem que ver e tem que se sentir confortável para que venha para a nossa prática se sentindo seguro, né? A gente tem que criar esse espaço, esse ambiente seguro para que as pessoas venham praticar. E eu acho que esse que é o pulo do gato da coisa, né? Exatamente. Muito bom. E só que a galera que tá, né, tá querendo, ela muitas vezes não sabe por onde começar. Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho, né, sobre. Porque primeiro que existem muitas plataformas, né? Então, a gente aqui, a gente tá transmitindo do Instagram, mas tem também no YouTube. Eu vi que você tá postando aulas no YouTube também. Eu tô tentando dar atenção mais pro meu canal do YouTube agora, porque em geral eu sou muito Instagram, nem tanto YouTube. Mas eu acho que também cada plataforma ali tem os seus objetivos, tem as suas propostas. Talvez você se dê melhor ali em um lugar ou em outro. Não sei, enfim. Da tua experiência você poderia nos falar? Começando, acho que talvez por essas duas, mas também, se você quiser abranger já as outras, hoje TikTok também é bastante popular, né? E para produzir, é parecido de um para o outro, é diferente, né? Fala um pouquinho mais
pra gente aí da tua experiência. TikTok, todo mundo desentrega muito, é fácil. Eu tentei e eu não me adaptei, mas é porque eu não consumo TikTok. Então, assim, se você não consome, como é que você vai gerar conteúdo para? Eu acho Muito. que esse tem que ser a primeira coisa que você pensa. Eu quero estar presente em uma rede social, consumir de alguma forma. E assim, a gente Exato. sabe que não quer viver refém da rede social. Eu não quero viver refém do Instagram. Mas a gente precisa consumir um pouco de conteúdo. Até para eu saber como produzir o meu conteúdo, aí eu vou lá e tenho que assistir o conteúdo de outras pessoas. Então, atualmente eu estou no Instagram, que é o meu forte, é o que eu estudo, e estou me aventurando pelo YouTube. Mas assim, é bem aventura mesmo. Porque eu comecei a sentir necessidade de algumas pessoas me pedindo isso, sabe? As pessoas dizendo, seria legal se você tivesse um canal. Muita gente me pedindo. Então eu disse, vou tentar. Como eu tenho facilidade com vídeo, em editar, em filmar nem tanto, mas editar, dependendo da plataforma, porque eu consumo vídeos no YouTube, então para mim foi fácil fazer um canal no YouTube. Assim, fácil. Tem um mês que eu tô com canal, eu tô com 2 vídeos. Mas tá rolando. Tudo tem seu tempo. Estamos em Mercúrio retrógrado. Eu também não tô sentindo muito não, sabe? Mas as pessoas, isso que é bacana, as pessoas estão fazendo as minhas aulas no YouTube. E eu tinha um medo, aqui agora é uma sessão terapêutica, um Vamos lá, momento terapêutico. vamos Eu lá. tinha um medo de fazer os vídeos no YouTube por duas coisas. A primeira é porque eu dou aulas de yoga no YouTube. Então, eu tinha medo das pessoas fazerem, se machucarem, não fazerem certo, não sentirem corretamente. Eu prefiro que seja presencial. Ou online, mas assim, via chamada de vídeo. Uhum. E o segundo medo era que as pessoas deixassem de fazer a minha aula presencial. Esse é o medo mais assustador, né? Eu acredito que isso é o medo de muitos professores. E aí eu entendi duas coisas. Eu entendi que a primeira coisa é que quem vai fazer sua aula no YouTube não vai fazer sua aula presencial. Pode Sim. acontecer, mas assim, sabe? Eu estou falando aula de yoga, não como, por exemplo, o seu caso, Renata, que dá, aula, dá um curso. Né? Aí já é outra experiência. Sim, sim, é isso. E eu sinto também que a partir do momento que essas pessoas talvez não estejam na minha sala de aula, vão lá e façam as minhas aulas online no YouTube, elas vão lá e me marcam, né? Fazem um vídeo fazendo a prática e me marcam no Instagram. Se elas não estivessem fazendo a aula, elas estariam fazendo a aula de outra pessoa, marcando outra pessoa. Então, se for para marcar, me marque. Parece egoísta, mas é assim que funcionam as redes sociais hoje em dia. Entendeu? E aí a gente pode fazer parcerias, né? Nada impede, por exemplo, de ter uma marcação nata, que nem a gente está aqui hoje, com outros professores, né? Ramon, vem aqui. Ótimo. Ramon é ótimo também com redes sociais, eu acho incrível. É verdade. E aí, assim, eu estou experienciando isso no YouTube, está sendo legal, mas eu acho que eu ainda estou confortável no Instagram. Inclusive para passar informação adiante. Estou organizando um curso também de redes sociais para terapeutas. Inicialmente, a ideia é que esse curso fosse um curso pontual, um workshop, né? Vai acontecer uma vez. Quem sabe a gente faz uma segunda edição, mas não é um curso contínuo, grande, longo. No final de semana. Eu estava pensando em fazer presencial, mas aí tô pensando, quem sabe não botar também online, né? Fui instigado hoje por essa nossa conversa que a gente já teve. Acho uma ótima ideia. A galera que está assistindo pode participar também, né? Muita gente que relatou ali, até no grupo, né, que nós temos ali, galera falando que precisa muito disso. Então, eu acho que é bem importante, às vezes, para as pessoas que estão distantes, né, de você. Que a gente possa conversar. Afinal, é a minha experiência enquanto professor de yoga nas redes sociais. E eu acho que para não me alongar muito, a gente pode já começar por essas danadas das dicas, né? Ou você ainda tem algo a mais a pontuar sobre isso? Começar o quê? A dar Desculpe. essas dicas mesmo, a ser Sim, mais concreto, né? Ou sim, algo a mais. sim, eu acho que sim. Eu achei legal. Você falou ali do YouTube, eu também
no YouTube, assim, eu acabo postando aulas que são mais densas, né? Que são aulas mais longas, assim, quando vão tratar de assuntos que no Instagram às vezes não dá. No Instagram a gente tem esse formato de live, que aí as lives elas realmente dão conta de assuntos mais densos. Mas em geral o dia a dia do Instagram é consumo rápido, né? E eu gostei muito do que você pontuou, que eu acho que já é uma dica e essencial para todo mundo, que você precisa consumir daquela rede na qual você está querendo se aventurar. Por quê? Aí a gente iria para um segundo ponto aí, né? Que até algumas pessoas mandaram lá perguntando sobre inspiração, e para eu ter ideias, né? Como é que eu me mantenho criativo para produzir conteúdo? Porque assim, às vezes, para muita gente, parece que é um fardo, é aquela coisa de eu tenho que pensar no que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer. E assim, eu coloquei na minha agenda, eu acho que assim como você, e dentro desse nosso universo, tanto yoga quanto terapeutas, a gente tem muito uma noção de como as redes sociais elas podem ser nocivas à saúde, e isso pode nos atrapalhar nesse sentido da gente ver talvez o tempo que a gente passa aqui como algo nocivo, de fato, para nós. Mas não faz sentido você olhar dessa forma se você está querendo aprender e produzir conteúdo. É o que eu acho, não sei se você concorda. Eu acho que tem como você colocar, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, isso não pode não servir para todo mundo. Mas eu tinha ali, coloquei na minha agenda já faz mais de um ano, meia hora por dia, que é para eu entrar e ficar interagindo. É meia hora que não é só que eu vou entrar para responder e para não sei o quê. É meia hora para eu assistir story, para eu ver reels, para eu ver. Por quê? Para eu estar vendo, estar consumindo o que as pessoas estão fazendo, os formatos mais legais, os que estão aparecendo e tudo mais, e para eu me inspirar, né? Porque afinal, se eu trabalho com isso, né, eu preciso disso. Então, não sei o que você pensa sobre isso, se é mais ou menos por aí, alguma coisa assim, o que você acha sobre essa questão? Eu acho ótimo essa sua ideia, porque coloca também um limite do aceitável, né? Pra gente não ficar horas e horas só passando tela, porque às vezes chega uma hora que isso realmente intoxica. Mas eu acho que se a gente quer trabalhar com essa ferramenta, a gente precisa realmente consumir. E eu acho interessante pontuar que não só consumir conteúdo de yoga. Isso. Né? Porque, por exemplo, tem uma. Eu não lembro o nome dela, mas é uma cozinheira que ela só faz pratos veganos. E ela é muito boa. Ela começa os vídeos assim: mais um dia no barraco. Não sei se você já viu. É do Rio de Janeiro. Ela é fantástica. E os vídeos Aham. dela, o jeito dela de falar, os cortes que ela faz nos vídeos, a forma como ela edita, como ela constrói o roteiro, me ajuda a construir os meus de yoga. Então, eu acabo, talvez por imitação, talvez por inconsciente, não sei, eu faço uns cortes iguais, assim, iguais não, né? Mas dentro do meu nicho, parecidos com o dela. Então, eu tô aqui conversando com você e de repente eu já tô bem perto da câmera falando assim com você. E isso Aham. prende a atenção. Mas, claro, isso é algo que eu me identifico. É algo que cabe dentro da minha persona. Eu não, às vezes a gente fala persona, as pessoas se assustam com essa palavra, né? Mas você, antes de você construir o seu perfil, você tem que pensar em quem você, com quem você quer comunicar e como você quer comunicar. Então, eu sou uma pessoa que sempre, minha lua é em Sagitário, eu sempre solto uma piadinha. Então, faz sentido para mim ter um certo humor no meu conteúdo, apesar de eu não fazer comédia, mas eu faço umas coisas aqui, de vez em quando, sabe quando você está gravando e você erra e a tela fica preto e branco? Eu sempre uso isso. Eu deixo minha tela preto e branco quando eu erro alguma coisa, quando tem um carro passando, fazendo barulho, porque isso vai criando o, 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 o público do Instagram não consegue ficar muito tempo focado na mesma coisa. Eu reparei isso. Então, quando a gente cria esses deslizes do nosso conteúdo, as pessoas passam mais tempo assistindo a gente. Elas querem ser surpreendidas. E Muito. eu acho. E aí eu só consegui pegar isso porque eu estava consumindo conteúdos de pessoas fazendo isso. E aí, porque não tem um curso que vai dizer isso. O meu. O meu vai dizer isso. Mas geralmente eu Exatamente. Não, os teus vídeos são ótimos, são muito bons.
como você falou, você gosta de roteirizar, mas é aquela coisa que não, né, não passa aquela impressão de um roteiro fechado, rígido. Parece natural. E eu acho que isso pega demais as pessoas, né? Esse jeitinho, é como você falou, é colocar um deslize, é colocar uma coisinha assim. Eu mesma já notei, e eu acho que essa é uma dificuldade minha, que eu estou trabalhando aos poucos, que eu já estou já há alguns anos nesse rolê, mas acho que eu fui me soltando mais nesse sentido, acho que nos últimos tempos estou aprendendo ainda. Porque eu tendo, às vezes, a engatar, eu sou professora desde os 17 anos, então eu tendo a engatar, assim, numa vibe professora, e blá, 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 blá. Só que é como você falou, as pessoas cansam disso. Elas querem ver uma coisa mais dinâmica aqui. Então é Exato. muito bom, muito As bom. pessoas estão aqui para aprender. Elas não querem aprender. Enquanto a gente quer ensinar. Então, é engraçado isso. Porque eu sinto, porque eu fiz um rio, pronto, meu último rio. Não deu engajamento, mas eu já sabia disso. Mas eu queria fazer para os meus alunos. Inclusive, foi algo que você perguntou: como ter criatividade? Foi uma questão que eu vi em sala de aula. Tadassa, na postura da montanha, as pessoas não conseguem ficar muito tempo em Tadassa. Assim, muito tempo, 5 respirações. Elas já ficam agoniadas. Eu sinto isso. E aí eu disse: bacana, vou fazer um rio, pensando nos meus alunos, porque os meus alunos vão ver. Eu sabia que ele não ia engajar muito, porque é um rio ensinando, né, as pessoas a se observarem, por mais que seja subjetivo, mas é educativo. Aí eu fiz talvez o meu rio mais popular, organicamente falando, é um que eu digo assim: você tem dificuldade para tomar decisões na sua vida? Pronto, eu falei isso, todo mundo já se interessou. Porque as pessoas não querem, elas não querem dizer assim, na postura da montanha, você tem que fazer isso e aquilo, e observar a si mesmo. Não, elas querem resolver o problema da vida delas, mas sem ter que aprender nada. Elas querem só uma dica assim: eu vou resolver o meu problema de tomar decisões na minha vida. E aí vai ter uma postura, olha que mágico, uma postura que vai me ajudar com isso. Fantástico. Então, tem que ir pegando essas sacadas de construir roteiro mesmo. Inclusive, a Ju falou aqui, antes desse, o anterior, ela disse assim que as pessoas querem ver sua vida pessoal, né? Uhum. É bom. Eu exponho um pouco da minha vida pessoal, você também, Renata. A gente acompanha tatuagem, cabelo, acho isso fantástico. Mas nem sempre é necessário. Eu acho que tem como a gente conseguir mediar isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não gosta de fazer vídeos assim, botar cara e tal, mas ela é terapeuta. E aí precisa ser humanizado, mas humanizar não é colocar o rosto. Então, o que é que eu falo para ela? Por exemplo, eu, que sou professor de yoga, não quisesse mostrar meu rosto, mas vai ter um momento do dia que eu vou praticar. Então, será que eu não posso me filmar de longe, mesmo que não pegue muito meu rosto, mas me pegue de costas, alguma postura, às vezes só minhas pernas no tapete, sabe, na posição da lotus, faz a lotus, filma as pernas, então filma você chegando no seu local de dar aula, sabe? Filma os alunos abrindo o tapete. Isso já é humanizar o seu perfil. Isso você não precisa estar sempre conversando com as pessoas. Eu tenho facilidade em conversar, né? Sou jornalista, mas assim, quem não tem, busca outras formas. Hoje em dia está muito em alta criar reels com voz em off, né? Aquela voz que fica passando imagens aleatórias e a voz. Então, experimenta. Experimenta fazer isso, né? Fazer uma voz em off, você narrando depois, sem mostrar seu rosto, só criando imagens do seu dia. Isso já funciona. Muito bom. Ideias maravilhosas aí, gente. Porque realmente eu sinto, e até eu tô acostumada já, que já tô nessa vida, já de ficar mostrando a cara. Tem dias que eu também não quero aparecer. Exato. Tem dias que eu também não tô afim de me filmar. Então acho que essas alternativas aí que você traz para nós, elas são muito úteis para que a gente não tenha que desaparecer completamente. Porque aqui a gente falou de algumas redes. O Instagram é uma rede, tranquilo. É uma rede que realmente a gente precisa aparecer mais, né? Ele tem uma questão ali, o algoritmo, a maneira como ele funciona, ele acaba requerindo uma presença um pouco maior nossa, né? O YouTube já é um pouco diferente, o YouTube já
Ainda que, claro, sempre ajuda você estar bem presente, mas o YouTube ele já tem uma entrega diferente, né? Então dá para postar com menos frequência e ainda assim ter um resultado legal. Ainda que eu acho o YouTube, para mim, pelo menos, não sei se é porque eu comecei no Instagram, me acostumei muito aqui, eu acho o YouTube uma rede que demora muito tempo para você ter assim né? Pelo menos se você vai pensar em monetização, ele é uma jornada muito longa. E pelo que eu vejo, assim, todos os produtores do YouTube, todos os YouTubers que eu acompanho, eles demoraram muitos anos para realmente se estabelecer dentro do YouTube para tirar dinheiro do YouTube, né? Não sei se é assim que você vê também. Eu já tive outro canal no YouTube antes, mas não era de yoga. E eu já tinha dado uma olhada para como é que fazia para monetizar. Isso deve ter uns 2 anos. E eu criei esse canal recente agora. E eu fui ler de novo como é que faz para monetizar. E tá completamente diferente. E tá muito mais exigente. Então você precisa ter 1000 visualizações nos shorts, 1000 visualizações nos vídeos, não sei quantos seguidores, eu tô falando números aleatórios, não são números reais, são aleatórios, mas assim, Sim. é muito alto. Hoje em dia tá muito difícil monetizar no YouTube. Então, se você tá querendo ganhar dinheiro com o YouTube, boa sorte. O que é ganhar dinheiro? Isso. Tenha paciência, né, gente? Pode falar, Ulisses, ela perguntou ali, né? Você perguntou o que é a monetização. É ganhar dinheiro com propaganda. Sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube e aparece a propaganda lá na frente? Pular em 5 segundos? Então, permitir com que seu canal ganhe permitir que seu canal faça isso, né? Tem esses comerciais no vídeo. Eu consegui agora, depois de muito tempo. E então, conseguimos mês passado monetizar o canal Yes. Mas assim, né, isso a gente tá falando não é para desestimular ninguém, é só para entender que as redes, elas funcionam diferente, elas têm um tempo diferente. O Instagram, eu acho que ele é muito mais rápido, o TikTok parece que também é mais rápido, até mais rápido, né? Só que aí vai de você consumir e você também pegar o jeitinho lá, que pode ser um pouquinho diferente daqui, talvez. A Ju falou agora há pouco, ela mandou a seguinte pergunta. Ela falou que o outro desafio que ela tem é o tempo de parar e editar, que para quem não tem experiência pode ser bastante tempo, né? E para quem não pode pagar que alguém edite. O que você nos diz aí? Isso é legal. É um bom ponto, eu não tinha visto isso. Uma boa pergunta. Eu acho que dá pra gente fazer 2 coisas para facilitar a nossa vida. A primeira é gravar bem. Quando você grava direitinho, você edita com muita facilidade. Então, se é uma... Travou? Travou aí? Voltei, né? Voltei? Voltou. Se é um assunto que você tem domínio e fala com naturalidade, então você consegue às vezes gravar e nem precisa editar, dependendo da coisa, né? Se é uma coisa que você... Eu sofro muito disso, que eu tenho uma memória curtíssima, aí eu vou lá, digito, monto um texto lindo, separo ele em frases, aí eu vou lá, aí olho assim, aí olho pra cá. Inclusive tem programas hoje, você mesmo me recomendou um, que é um teleprompter de celular, né? Não baixei ainda, eu ainda sou um método arcaico, que fica lendo e falando. E aí eu tô me adaptando para ler primeiro e falo. Mas é isso, eu acho que você organizar antes, montar um roteiro do que você quer falar. Escreve as falas mesmo, perde um tempinho no roteiro que você ganha tempo editando. E o segundo, eu acho que é aproximar da ferramenta de edição mesmo. Hoje em dia eu uso 2 programas, né? Ou um ou outro, depende do meu humor no dia. Ou o InShot ou o CapCut. Ambos têm ambos têm ferramentas gratuitas que você pode usar de graça. O CapCut no final deixa aquela telinha com a propaganda deles, né? Mas aí você corta na hora de postar, tem como diminuir. E aí fica um vídeo profissional. Tem muita coisa interessante. Tem como você fazer chroma key, legendas com fontes bonitas. Tem como fazer tudo, né? No CapCut, no InShot. Então, vai editar. Não tem outra coisa. Quer fazer vídeo pro Instagram? Bunda na cadeira e editar vídeo. Tem que aprender. Sim, vai dar um trabalhinho? Vai, mas vai ter uma hora que vai ficar fácil. E pensa no roteiro, né? Uma dica para roteiro, por exemplo. Pensa sempre como se fosse... A sua primeira frase tem que ser uma manchete
que o William Bonner falaria, sabe? Então, assim, a Renata vai falar, não a Renata que senta com o William Bonner. Vai lá, tá? A primeira frase que ela fala tem que te conquistar. Então, a primeira frase tem que ser: você tem dificuldade para lidar com situações difíceis? Conquistei na manchete. Exatamente. Muito bom. Vejam os vídeos do Ulisses que vocês vão entender essa questão da manchete. Acho maravilhoso, maravilhoso como você faz isso. E essa dica ela é muito importante porque as pessoas no Instagram elas estão rolando ali, né? Então não dá para você guardar o melhor para o final, assim, né? Não. Digamos assim, você tem que chamar a atenção dela no começo. Não dá pra Depois, é claro que pode desenvolver ali, mas ela tem que bater o olho ali e tem que querer parar para assistir você. Senão ela não vai parar, ela vai seguir rolando ali. Então acho que essa dica aí ela é maravilhosa mesmo, muito boa. E voltando à edição ali que a nossa colega falou, eu também uso bastante o CapCut. E eu acho que assim, é treino, né? Vai ficando mais fácil. No começo, eu não sei se você concorda. Eu daria dica, assim, dependendo do quanto a pessoa tá séria em relação a isso, seria legal que ela pegasse um período ali, sei lá, se ela conseguir, se ela tiver disponível uma tarde, talvez não tenha uma tarde, mas um período que ela pegue ali na semana, colocar na agenda para ela fazer isso. Eu sei que não é todo mundo que funciona assim. Eu tenho colegas produtores de conteúdo que criam, que acordam de manhã e criam o conteúdo do dia. E fazem isso todos os dias. Eu já testei, eu já prefiro fazer isso em um dia só, em uma tarde só. Mas isso também depende um pouco da minha fase. Mas eu acho que é interessante você colocar isso na agenda, levar isso com uma seriedade, né, de trabalho mesmo. De alguma forma, encaixa aquilo na agenda, para que você tenha esse tempo. E a tendência é, que nem você falou, se você usando esses formatos diferentes, você testando, não tem um formato só, né, para fazer as coisas, tem vários. Às vezes você faz um negócio que talvez você nem precise editar e que dê super certo no teu perfil, né? Eu também sou que nem você, eu erro as falas, então eu acabo, né, eu não lembro, então daí eu tenho que falar e falar e falar, e daí eu prefiro falar cada uma frase aqui, outra frase aqui, outra frase aqui, eu já vou mudando de câmera, depois eu pego junto tudo. Para mim fica mais fácil, mais rápido. Mas para outras pessoas talvez seja de outra forma, tem que testar também, eu acho, né? Sim, perfeito. É, é, a gente é desse jeito, então a gente combina nisso de ter que ir editando depois. Eu acho mais fácil. Inclusive, eu acho que dá dinâmica para o vídeo. Porque quando é um vídeo fake só, as pessoas se cansam. Sim. E aí, quando é um vídeo com... E aí você pode aproveitar os cortes para mudar de ângulo. Fala uma frase aqui, fala outra frase aqui, aí já fala outra frase aqui. Inventa umas caretas, umas poses. Esse é o meu jeito de usar as minhas redes. Então, eu faço assim. Mas se você não fez, só no celular. Eu não uso computador para editar vídeo, Ju. Só o celular. Porque... Quem é que tem tempo hoje de ir pro celular e passar pro computador e voltar pro celular? Não rola. É só o celular. Se o Ju estiver no grupo, depois a gente pode mandar o link dos programas no grupo, né? Do Biomecânica, da especialização. Isso. E eu acho que se você filma a sua prática, nem que seja um pedacinho, porque eu acho que eu imagino que todo professor faça isso, porque eu faço. Às vezes eu estou praticando, né, a minha prática pessoal diária, e aí tem uma postura que eu diz, hoje eu vou filmar essa postura. Aí eu vou lá, filmo a postura, e depois eu gravo uma voz em over, né, uma voz em off, perdão, falando alguma coisa sobre essa postura. Nasceu um rio. Ou então eu só posto a postura e na legenda eu coloco alguma coisa, sabe? Você escreve no vídeo. Dicas da postura na legenda. Alguma coisa assim, porque principalmente se forem posturas que a galera tem interesse, né? Postura do dançarino, algo invertidas, a galera adora. Lembrou uma pergunta que eu acho que que o pessoal vai se interessar em saber. O que você acha que é mais interessante? Porque você falou até que você gosta muito de fazer Reels, que você tem uma facilidade ali em roteirizar e filmar os Reels. Dentro do Instagram, agora falando em Instagram, você acha que, vamos dizer, fazer Reels diários é interessante? Alternar é interessante? Ou dá para fazer de tudo? Assim, o que você acha que funciona bem pelo que você vê aí?
acho que é fundamental você estar nos stories todos os dias. Porque o story vai estar lá em cima, na cara, né? E aí você... Reels. Eu queria ter coragem para estar todos os dias fazendo Reels. Queria ser que nem o Ale Toledo, que todo dia tem um Reel diferente. Que sempre ele, o podcast dele... Sempre falou, Aí, não sei se tá aqui ainda, mas ele passou aqui. eu falei, tá, Ale Toledo. Olha, é maravilhoso, muito bom. No podcast dele, ele falou assim: eu todo dia de manhã eu separo um tempo da manhã para fazer um reel. Eu queria muito ter essa dedicação que ele tem, é invejável. E aí, mas aí o que é que eu faço? Dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer? É um reel por semana? É um reel por semana. E aí a minha audiência espera um reel por semana. Mas eu acho que uma postagem por semana é pouco. Você precisa... Posta uma foto, tira uma foto da sua turma fazendo a prática, faz uma foto de algum... Nem que seja, sei lá, de uma xícara de café, de uma flor, se você tem um altar na sua sala de prática, por exemplo, tira uma foto do altar, alguma coisa. Posta alguma coisa. Se for um reel, ótimo. Porque reel está engajando. Agora também não adianta você fazer reel fraco, né? Assim, um reel só com uma foto e um brilhinho, assim, né? Porque não vai rolar. Então, você precisa fazer um reel com conteúdo. Se não for para fazer um reel com conteúdo, posta uma foto, investe numa legenda legal. Por mais que as pessoas, pouca gente lê, mas tem gente que lê. Eu estava conversando com você, Renata, antes da live, que assim, eu não tenho muitos seguidores. Eu tenho pouquíssimos, né? 1.200, eu acho, a última vez que eu olhei. Mas os meus seguidores são engajados. Então, eu sei que quando eu posto, eu tenho muitas curtidas, eu tenho muitos comentários, eu tenho muito alcance dentro dos poucos seguidores que eu tenho. Inclusive de novos. Eu vejo que algumas postagens minhas chegam em pessoas que não me seguem. Isso é ótimo para mim. Então, talvez se eu tivesse 40 mil seguidores, eu não tivesse tanto engajamento assim. Mas aí eu sei que se eu trabalhar bem uma legenda, vai ter, assim, 4 seguidores que vão ler essa legenda com cuidado e vão opinar. E eu vou conseguir chegar neles. E isso já gera engajamento, já é bom. E eu estou ajudando alguém com a ferramenta do yoga. Então, é entender quais são as lutas que você quer travar com essa ferramenta. Com certeza, muito bom. Me lembrou de uma dica que eu acho legal de dar para a galera, que é a CTA, né? Para quem não conhece essa sigla, que é Call to Action, a chamada para ação. Né? É também algo que é muito usado dentro de postagens, é você, em algum momento, ou na sua legenda ali, né, da foto que você postou, ou no seu Reels, ou naquele conteúdo que você fazer uma chamada para a pessoa o quê? Para a pessoa compartilhar, ou para a pessoa salvar, ou para a pessoa comentar, ou até, eu tenho usado isso mais recentemente, melhorou muito meu engajamento. É como você falou, não é sobre números, gente. Eu tenho também, a gente tem muitos colegas assim que às vezes são expressivos em números, mas não tem esse engajamento. E às vezes o engajamento é importante, porque na verdade é um engajamento que demonstra o quanto as pessoas realmente estão recebendo do conteúdo, estão conectadas com você e que vão se tornar, ou já são, ou vão se tornar seus clientes. Né? Então, na verdade, é realmente o que mais importa. E essas chamadas para ação, eu acho que elas ajudam bastante justamente nessa questão do engajamento. Eu tenho usado bastante agora, por exemplo, eu já tenho alguns brindes, algumas coisas, para dar muita coisa que eu já produzi, e-book, esse tipo de coisa, assim, né? Ou então uma dica, ou que nem vocês, então fizeram uma aula no YouTube que é sobre um determinado tema. E aí vai lá e comenta na postagem, comente, eu quero que eu te mando tal coisa que eu tenho aqui para você. E isso tem ajudado bastante, tá sendo bem legal essa chamada, assim. Eu ainda não consegui chegar nesse tipo de chamada aí, nesse CTA aí. Mas admito que é porque eu também nunca tentei muito. E as que eu tentei não deu certo. Que acontece também. Né? Por exemplo, às vezes eu pergunto assim, se você quer uma aula com algum tema específico, me diz aqui. Às vezes na caixinha de perguntas, nos stories, rola muito mais do que na postagem. Sim, Mas eu acredito que quando tem uma moeda de troca, por exemplo, como, sei lá, um e-book ou uma aula, alguma coisa assim, eu acho que aí super funciona legal.
pode ser às vezes uma coisinha simples, né? E funciona. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, não sei, veio na minha cabeça, eu acho importante falar, que se é para dedicar um tempo estudando nas redes sociais, faça um tempo estudando impulsionamento, né? Porque eu acho que vale a pena. E hoje em dia não é um investimento alto, né? Por exemplo, R$ 10 o dia você já consegue encontrar, você já consegue impulsionar. Então você vê quanto é que cabe no seu orçamento e busca estudar impulsionamento. Não tem como a gente ensinar aqui na live, porque é um pouco mais complexo, mas se você botar no YouTube, você encontra. E mesmo que você ache, isso não é para mim, impulsionamento, mas assim, você dá aula de yoga, você quer chegar em alunos através do seu Instagram, então experimenta. Se não der certo, ok, não deu certo. Mas se der certo, né? E as chances de dar certo são altas. Porque você vai criando, às vezes você impulsiona, gasta um valor X no impulsionamento e você não tem esse resultado em alunos mesmo, assim, se matriculando na sua aula. Mas aí você tem resultado em credibilidade, né? Em autoridade. As pessoas começam a te reconhecer enquanto professor de yoga. E aí as coisas vão acontecendo. Porque eu acho que criar essa ideia do que eu sou é bem importante na nossa área. Legal, achei uma boa dica também mesmo do impulsionamento. Muito bom. Não sei se você sente ainda da gente trazer mais alguma coisa, acho que foram dadas boas dicas aí. Tem muita coisa, na verdade, para falar desse assunto, mas a gente se propôs a falar, fazer uma live mais curtinha, né? O que você me diz aí? Que você acha alguma coisa que não foi falada, que você acha importante para a galera? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, de passar por vários pontos de forma leve, de forma tranquila. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mande aí, porque eu acho que a gente conseguiu contemplar bem o tema. Eu estou bem satisfeito com isso. Obrigado pelo convite. Já estou adiantando, mas obrigado. Eu adorei. Eu que agradeço. E fala para o pessoal também, né? Eu vou falar também do meu workshop, mas quero que você fale do curso aí, que você está presencialmente, mas se você quiser falar como que o pessoal te encontra, né? Fala dos seus projetos aí, para eles saberem um pouco mais. Eu moro em Petrolina, Pernambuco. O sotaque entrega. E aí eu estou organizando para possivelmente mês que vem, mas ainda estou decidindo essa data, um workshop, provavelmente 2 dias, de aula para terapeutas e professores de yoga, né? Como usar as redes sociais, um dia, e o outro dia, provavelmente, como fazer reels, que é o que há, né? Então, inicialmente a ideia era fazer só presencial, mas aí veio aquele bichinho assim, sabe? O bichinho da... o passarinho no ouvido. E aí eu estou pensando em fazer online também, talvez híbrido, né? Tanto para pessoas de Petrolina quanto para pessoas que não estão em Petrolina. E aí eu acho que pode ser uma oportunidade fantástica para a gente trocar essas informações, para a gente aprender juntos. E é isso. Creio que eu falei tudo. Então, galera, Que quer, me que segue que eu Oi? me segue que eu mantenho as coisas atualizadas. Eu vou ficar falando sempre. As notificações, né, no sininho, que daí recebe tudo com certeza, né? Para não fugir do feed. Muito bom. Obrigada, meu bem. Muito obrigada por ter aceitado aí o convite. Mas vamos marcar mais para a gente poder conversar mais sobre isso. Adorei. Eu acho que eu vou querer sempre agora. Vamos lá. Obrigado. Bora fazer. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Vou deixar a live salva. Depois, quem perdeu, assiste de novo lá desde o começo, tá bom? Uma boa noite para todos. Beijão. Namastê.